Prontinho. Também vou colocar aqui para apresentar. Então, vamos lá. Então, com muita satisfação, né, a gente retorna à fala aqui do livro Céu e Inferno. Eu sempre gosto de fazer uma pequena recapitulação para que todo mundo se sintonize, né, em que momento que a gente está, né, dentro dessa literatura, né? Então, a gente vai avançar hoje, né, a gente faz esse reforço, que é uma literatura que compõe o Pentateuco da doutrina espírita, né, as 5 obras básicas, e a gente sempre tem um suporte com os demais livros, né, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, né, que endossam tudo aquilo que é trazido, né, nessa literatura. E dentro do nosso caminhar aqui no estudo, a gente já avançou um pouco, né, na primeira parte do livro, é uma parte que traz algumas coisas mais referentes, né, à parte teórica. Então, o primeiro item, né, o porvir e o nada, nós já falamos, e o temor da morte, né, traz uma introdução básica aí sobre a questão dos dogmas, sobre a questão que de certa forma histórica, né, em relação a tudo aquilo que a gente vem trazendo de aprendizado, né, tudo aquilo que nós fomos educados, tudo aquilo que compõe e foi feito principalmente sobre o imaginário humano, né? Já que às vezes faltava o conhecimento necessário, já que às vezes faltava em uma época anterior a maturidade para este entendimento. Então a gente visualiza que atualmente, a hora que a gente pega a leitura do livro Céu e Inferno, né, que é o que a gente está tendo essa satisfação de ver, é como se nunca estivesse tão atual, né, e é uma literatura feita lá em 1864. Mas eu creio que o nosso entendimento hoje, a nossa maturidade, faz com que a gente conceba melhor os conceitos que são trazidos, né, e a gente enxergue de maneira mais tranquila e mais clara tudo aquilo que é dito, né, que é falado. E hoje a gente vai avançar, né, aqui um pouco do que a gente vai ter na segunda parte também, dentro do roteiro do estudo. E hoje a gente vai para a nossa 10ª aula, né, no capítulo 3, onde a gente fala sobre o céu, né? E aí eu trouxe até uma imagenzinha alusiva aqui, né? Porque se a gente parasse agora, todos nós, né, e começássemos a imaginar, se alguém falasse para vocês como você imagina o céu, né? Eu creio que não vai ser uma coisa muito diferente do que o que eu coloquei nessa imagem, né? Então a gente imagina aquela questão das nuvens, né? Aquela questão da claridade, da luz, né? Então é essa sempre a imagem que a nossa mente constrói sobre o céu, né? Daquele lugar, né, de paz, daquele lugar de conforto, né? Que foi aquilo que foi construído historicamente, né? E culturalmente, que é mais ou menos a ideia que a gente tem. Assim como em contrapartida, se a gente falasse, né, de uma imagem do inferno, a gente também já imagina como é que ela seria, né? Então, a gente ainda tem dentro de nós essa concepção de lugar, né? E esse capítulo, ele se faz assim bem interessante, porque ele vem mostrar para a gente, até para que a gente se sintonize um pouco mais, na ideia que a gente concebe, né, desse lugar céu, a gente vai ver o tanto que é tão pequeno perto da realidade que a gente tem de universo, né? Então é interessante para que a gente essa quebra de paradigmas que a gente faz quando a gente imagina o céu como esse lugar, né? Um pouco assim alusivo com essa imagem que eu trouxe aqui para todo mundo ver, né? Então, de maneira geral, a palavra céu ela designa, né, um espaço indefinido que circunda a Terra, né?
E mais particularmente é uma parte que está acima do nosso horizonte. Então a gente faz até menção, né, olhar para o céu, a gente vê lá onde estão as estrelas, né, onde está lá o infinito, o horizonte, o firmamento, né? E essa palavra ela vem do latim coelo e é formada pelo grego coelos, significa côncavo, né? Porque o céu parece essa imensa concavidade, né? Sabemos que temos um globo terrestre, então ela forma esse côncavo, né? Que está aí para nós, à frente do nosso horizonte. E os antigos, né, eles acreditavam na existência de muitos céus superpostos, né, de maneira sólida, de maneira transparente, formando esferas concêntricas e tendo a Terra sempre por centro. Então, aí já começam a vir as primeiras contradições, né? E como disse, vai ser uma série de quebras de paradigmas sobre como é que se enxergava a Terra perante o restante do universo. Então, a gente já sabe se antigamente a gente tinha como ponto final, né, e como etapa central a Terra, a gente vê que a gente tem muito mais coisa além disso, né? Mas para essa época anterior, a Terra era este centro desse universo, né? Então, essas esferas, né, que compunham esse céu, elas ficavam girando em torno da Terra e arrastando consigo os astros que se achavam em seu entorno, em seu círculo. Então, essa que era a dimensão de céu, né? E essa ideia, ela vinha, né, como eu disse, da deficiência de conhecimentos astronômicos, né? Era o pouco conhecimento que existia nessa época. Então, a gente tinha uma ignorância, né? Uma falta de conhecimentos, né? E foi de todas as teogonias, né? As teogonias, elas se referem às teorias que estudavam os deuses, né? E fizeram dos céus, dessa forma, né, escalados, diversos graus de bem-aventurança. E o último deles era o abrigo da suprema felicidade. Então, quer dizer, para que alguém chegasse, né, até o Criador, até o Deus Todo-Poderoso, você tinha que galgar degraus, etapas, né, passar por vários céus. Então, essa é que era a ideia dessa localização. E olha que interessante, isso aqui é uma das imagens que eram tidas e construídas, que não existia esse um céu, eram vários céus, né? Então, aqui numa das teorias que eram existentes, fala sobre os 7 céus. Então, olha só, se a gente está vendo a terrazinha aqui no meio, né, como ponto central, e os céus, né, esferas que estavam circundando, né, o globo terrestre, e lá em cima, como diz, né, lá, o trono de Deus e do Cordeiro, né, o Todo-Poderoso, o Criador de tudo, né, então, essa é uma das imagens que se fazia, né, da questão do céu. E essa opinião comum era de que havia, então, 7 céus. Então, daí essa expressão, você está no 7º céu, era como se estivesse na perfeita felicidade, né? Já para os muçulmanos, eles admitem existir 9 céus. E em cada um deles se aumenta a felicidade dos crentes, né? Então, quanto mais você avança, você também está avançando nesse nível, né? Nesse grau de felicidade. E Ptolomeu contava 11 céus e denominava o último, né, o nome de Empírio, por causa da luz brilhante que nele reina. Então a gente viu aí que ao longo, né, dos tempos foram surgindo várias teorias a respeito de como é que era o tal do céu. Como é que ele se situava e como é que ele se representava e se dividia. E, de maneira geral, a teologia cristã, né, ela reconhece 3 céus, né? O primeiro céu, que é a região do ar e das nuvens, né, que compõe a atmosfera, esse firmamento que a gente enxerga. O segundo, né, o espaço onde estão girando os astros. E o terceiro, que seria essa morada do Altíssimo, né? Então, teria essa divisão, né? São os 3 céus que são muitas vezes citados na Bíblia, e tem as passagens, né, que se referem esses graus, né,
de céu, como é colocado lá, né? Então, essas diferentes doutrinas, né, de maneira relativa, né, a esse chamado paraíso, né, porque o céu é o lugar, né, lá do descanso eterno, elas recaem, né, nesse duplo erro de considerar a Terra, primeiro, como centro do universo, né? A gente já viu que isso é uma teoria que ela é infundada, né? E limitada à região dos astros, né? Então, quer dizer, como se só existisse a Terra e as estrelas que compõem o nosso sistema solar, o nosso sistema onde a gente está situado, né? Então a gente já vê aí dois erros, né, que são colocados. E além desse imaginário, né, que todos têm colocado essa residência afortunada e a morada do Todo-Poderoso. Né? Então, é como se fosse assim, foi criado, né, tudo aquilo dentro da Terra, que é o ponto central do universo, é como se só existíssemos nós, e em um ponto mais distante, como se fosse a residência do nosso Criador, né? Então, de forma também, né, singular, ele coloca que o autor de todas as coisas, como eu disse, né, o nosso Criador, o nosso Deus, é aquele que governa todas as coisas, né, que foi o responsável por criar tudo isso, né, que a gente nem às vezes coisas que a gente não consegue nem imaginar, né, de tamanha imensidão, né? E ao invés disso daí ser composto centro, né, é o pelo contrário, a gente coloca a Terra como esse ponto central. Então, esse é um dos maiores questionamentos que é feito, né? Eu falo que a gente diz de forma até egoísta, pôs nessa nossa cabeça que tudo gira em torno da Terra. Inclusive, né, até essa localização dos céus, o nosso ponto central seria a Terra, né? Como foi colocado nas imagens figuradas. E aí, né, para nos endossar, a gente vem com a ciência, que traz essa lógica inquestionável, né, através de observação, através dos fatos, né? E contra fatos não tem como a gente argumentar, né? Levou ao seu archote às profundezas do espaço e provocou o quê? A nulidade de todas essas teorias anteriores. Né? Então, quando a gente tinha lá, né, o heliocentrismo, que pregava que a Terra era o centro do universo, a gente viu que não era dessa forma, né, que a gente tinha uma outra teoria onde a Terra estava assim, girando ao entorno do Sol, e assim sucessivamente, né? Então, ficou comprovado através, né, dos estudos, através das observações, que a Terra não é esse eixo do universo, né? Além disso, como colocado, né, pela espiritualidade, é um dos menores astros que rolam nessa imensidão. A gente está achando que a gente é grande coisa, né? O nosso planeta é um dos menores, né? E o próprio Sol, né, não é mais o centro desse turbilhão planetário. A gente imaginava que se não era a Terra, era sim o Sol, a gente sabe que o Sol é um em milhões de outros astros. E as estrelas não são outros tantos e inumeráveis sóis, em torno dos quais circulam mundos sem conta, separados por distâncias acessíveis apenas pelo pensamento. Que a gente vai ver a grandiosidade que é, né, essa criação de Deus. Às vezes, quando a gente vê lá em estatísticas, né, recebemos uma imagem de um determinado planeta, uma determinada estrela que está a milhões de anos-luz distante da Terra, aí a gente vê a dificuldade até da gente compreender esses parâmetros de distância, né? A gente não sabe nem o que é um ano-luz, o que isso representa em velocidade, em dimensão, né? Então, por isso que ele coloca acessível apenas ao nosso pensamento, porque de forma plausível a gente nem consegue reconhecer, não consegue dimensionar essa grandiosidade que é, né? Então, se a gente for parar para a gente poder pensar, né? Eu até trouxe umas imagens aqui para a gente tentar mensurar, né? Se antes a gente pensava aqui, né, nesse quadradinho que a gente tem o planeta Terra,
nossa terrinha aqui, que a gente acha que era o centro do universo, né? Está dentro de um sistema solar, e aí a gente vê o tanto que ela fica diminuta em comparação com aqueles mundos, né, que compõem um sisteminha solar. E aí, se a gente avançar um pouco, onde é que está esse sistema solar dentro da Via Láctea, né? Que é o outro complexo de estrelas no qual já se sabe, a gente está dentro desse universo, né? Dessa Via Láctea. E a Via Láctea, né, compõe um grupo local de galáxias. Então, outras galáxias grandes, como se fossem outras vias lácteas, né, dentro de um super conglomerado local, dentro de um universo observável. Fora aquilo que a gente não tem condições de alcançar, né? Por falta de recursos mesmo para a gente poder conseguir mensurar, né? Então, olha a magnitude que é, né? A gente enxergar onde nós estamos, né? Para a quantidade de universo que existe, né? A gente vê o tanto que a gente é pequeno. Eu até ia sugerir, tem um filme muito interessante, quem nunca assistiu, depois procure para assistir. É um filme chamado Contato, é um filme antigo, com a atriz Jodie Foster, e ela vira, né, uma estudante, né, de astronomia, mas empolgada pelo trabalho do pai. Ela fala uma frase muito interessante, né? Eu nunca me esqueci da frase desse filme. Ela olhava para o céu, né, subia no telhado, ficava olhando para o céu com o pai e falava assim: pai, será se existe vida fala em outros planetas, né? E o pai dela vira para ela e fala: ó, se não existir vida em outros planetas, é um tremendo desperdício de espaço, né? Então, que é sobre isso, né? Para que seriam ter tantas criações, tantas obras-primas desse tipo, para apenas termos vida no planeta Terra, né? Aqui uma outra imagem, só para a gente poder fazer uma análise de dimensão, né? Aqui dentro dessa composição, né, da Via Láctea, onde que estaria o nosso Sol, né? Essa enormidade que a gente tem. Então, somos muito pequenos para a grandiosidade que a gente tem. Então, diante disso tudo, considerando esse conjunto grandioso que nós temos, regido por essas leis eternas, né? As leis divinas, né, as leis da natureza, e que revelam a sabedoria e a onipotência do nosso Criador, a Terra não é mais que um ponto imperceptível e um dos planetas menos favorecidos quanto à habitabilidade. Olha esse detalhe colocado pela espiritualidade lá no livro Céu e Inferno. Um dos menos favorecidos quanto à habitabilidade, a capacidade de ser habitável, né? E a gente poderia perguntar, por que Deus faria da Terra a única sede da vida e nela degradaria as suas criaturas prediletas, né? Que razão seria para essa tal exclusividade, né? Então, são reflexões que a gente precisa fazer em relação a tudo aquilo que antes foi imposto para nós, né? Devido à falta de conhecimento e de esclarecimento. E revela-nos, né, a ciência dos mundos semelhantes ao nosso, que Deus, né, não poderia tê-los criado sem intuito. Antes deve tê-los povoado de seres capazes de os governar, né? Então, como diz a frase lá da menininha, e a gente já viu, né, através das obras, através das psicografias, né, que a gente sabe da existência, né, de outros seres e em outros planetas, né, e fica muito mais claro para nós aí a realidade, né, da transformação que vem ocorrendo nessa transformação planetária, né, sobre a migração do planeta Terra para o mundo, né, de regeneração. Né? Então, tudo se adaptando e o universo se organizando para conceber esse processo de evolução.
né? Então, aí a gente começa a enxergar, né, essa visão errônea e limitada de um céu, né, que a gente já vê com uma amplitude muito maior, né, uma representatividade muito maior. E aí a gente vê o tanto que é diminuto quando a gente tenta enxergar esse céu como esse lugar, né? A ideia da gente poder tentar enxergar como um local geográfico e começar a analisar mais como o estado de consciência, né, que a gente precisa ter, né, para poder enxergar essas diferenciações. Então, eu achei bem interessante, né, a lucidez com que foi trazida essa parte textual, esclarecendo para nós, né, sobre as dimensões, né, sobre todo o potencial que o universo traz, né, de energia, de magnetismo, que são coisas que são necessárias tanto para a evolução a nível de planetas, como para a evolução nós, né, enquanto humanidade, dentro desse processo de melhoramento e de progresso das espécies. Ok? Então, essa que era a colocação para noite de hoje. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, fazer alguma consideração, alguma curiosidade? Fica à vontade. Diga. Não, é só para fazer um comentário mesmo. Teve uma palestra que eu assisti, eu esqueci o nome do palestrante, era até famoso, que quando a pessoa às vezes tem hábito de falar assim, você sabe com quem você está falando? Ele começa a fazer essa retrospectiva de quem é ele nesse universo todo que você acabou de mostrar aí, né? A quantidade de quantos bilhões de seres humanos nós temos na Terra, né? E aí mostra o tamanho da Terra comparado, né, aos outros planetas, em termos de dimensão da Terra, que realmente ela é bem pequena comparado com outros, né? E mostra a Via Láctea, mostra... Aí a pessoa fala assim, tá vendo? Agora eu já sei com quem que eu estou falando. O que é pior, né? A gente vê, como disse, a gente acha que se nós somos os prediletos, talvez não. E de acordo com a grandiosidade do nosso Deus, né? Ele trata todo mundo da mesma maneira. Muito bom. Todos nós sabemos com quem nós estamos falando. Mais alguém, gente, gostaria de fazer algum comentário? Tranquilo, então? Então, eu vou finalizar aqui, tá? A gravação, para deixar guardado.